Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que, como todos sabem, acompanham, vai ao ar às 20 horas, todas as quartas-feiras, religiosamente. Muito feliz de estar aqui novamente, poder conduzir essa noite de estudo, e queria agradecer, primeiramente, aos nossos amigos e amigas que nos acompanham pelo nosso portal, pela fraternal.net.br. Muito obrigado. Obrigado pelos feedbacks, pelas mensagens. É muito importante isso para que a gente possa melhorar, né? Tentar melhorar o nosso desempenho, o nosso conteúdo e levar para vocês o melhor que nós podemos. Perfeito? E vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Acompanham aí o nosso conteúdo. Entram, baixem o nosso aplicativo. Lá vocês vão poder acompanhar conteúdo bacana, músicas lindas, o conteúdo de entrevistas e palestras muito legais. Façam isso. Divulgam também para os seus amigos, compartilhem com todos. É muito importante para a Fraternal que vocês tomem essa atitude de compartilhar, de mandar para os amigos, pessoal do trabalho. Com certeza vai trazer benefício para todo mundo, porque o conteúdo é maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Perfeito? Também um agradecimento especial aqui para a nossa equipe técnica, que dá todo o apoio necessário para que esse trabalho vá até vocês com a melhor qualidade possível. Muito obrigado a todos envolvidos aqui na técnica. Perfeito? Muito bem. Queria dizer também que a gente continua com o nosso caderno de intenções, tá? Que está aqui sobre a mesa, o caderno azul. Então você que conhece alguma pessoa, ou você mesma, que está precisando de uma vibração, de uma oração, de um momento de força, mande aí no nosso WhatsApp, mande para nós. A diretoria vai receber com o maior carinho e com certeza a gente vai fazer uma oração bacana para levar essa energia tão importante para todos. Perfeito? Nosso WhatsApp está aí abaixo no gerador de caracteres. Então, enviem para a gente. Mandem sugestões também. Perfeito? Críticas também. Legal? Assim a gente vai se falando e nós vamos tentando aprimorar cada dia mais a nossa programação aqui na Fraternal. Perfeito? Bom, pessoal, hoje a gente vai estudar o capítulo 10, tá? Que é Bem-aventurados os misericordiosos. Especificamente, a gente vai tratar dos itens 9 e 10. O argueiro e a trave no olho, tá? Então, vocês que já têm o material aí, vão se preparando para a gente fazer a leitura junto, que é muito legal, dá mais dinâmica para o nosso estudo, né? E você que está nos acompanhando pelo YouTube, logo abaixo do vídeo você vai encontrar todo o texto também do Evangelho de hoje. Então, é uma opção também para a gente fazer junto e dar essa dinâmica importante para o nosso Evangelho de hoje. Legal? Bom, o meu nome é William, eu vou fazer a condução do Evangelho de hoje. Estou acompanhado aqui da Kátia, olá, da Márcia, perfeito? A Márcia fará a nossa prece inicial, a Kátia fará a nossa prece e vibração final, perfeito? Bom, se eu não esqueci de nada, então eu já vou me adiantar e pedir para a Márcia iniciar com a nossa prece. Pode ser? Pode, claro. E assim nós vamos, nesse momento, acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento até Deus, a Maria, a Jesus e a toda a legião do Evangelho, agradecendo primeiramente por mais essa oportunidade. Que esse Evangelho seja iluminado e seguros nas mãos de Jesus. Vamos pedir para que Ele abençoe a todo o nosso planeta, que possa levar a cada momento, em cada lugar, a cada pessoa, as vibrações, o amor, o carinho, a energia que cada um necessita. Pedimos que Ele nos abençoe, que esse momento seja um momento de aprendizado, de estudo e de aprendizado para todos nós. Que nós possamos, nesse momento, aprender um pouquinho mais para podermos nos elevar, nos tornarmos um pouquinho melhor a cada dia. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos efeitos,
Dai-nos o melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual possamos obter a paz, a saúde e uma felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos, finalmente, uma fé perfeita na lei da vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, pessoal. Depois dessa linda prece da nossa amiga Márcia, a gente vai iniciar a leitura do Evangelho. Perfeito? Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. O argueiro e a trave no olho. Item 9. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como has de tirar o argueiro do olho de teu irmão. Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5. Item 10. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutualmente. Como de fato, um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter ao mesmo tempo bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque? Seu orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações, pois foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo, como o principal obstáculo ao progresso. Muito bem, pessoal. Hoje o Evangelho nos traz uma mensagem muito importante. Inclusive é uma mensagem que, se a gente observar o capítulo 10, praticamente quase todo trata dessa questão. Aqui o texto, resumindo, o texto quer nos dizer que é muito mais fácil, às vezes, a gente enxergar um defeito no nosso irmão do que nós mesmos, né? O argueiro aqui representado talvez por um cisco, né? Ao pé da letra, talvez. Então, ou seja, a gente consegue enxergar um cisco no olho do meu irmão, do nosso irmão, mas não consegue tirar a trave, enxergar a trave que está diante dos nossos olhos. E o que significa isso? Muitas vezes a gente julga um irmão, uma atitude, uma ação, sem pensar nesse ponto tão importante que Jesus nos colocou. É hipocrisia, né? Hipocrisia nossa. A gente tem que tomar muito cuidado no julgamento dos nossos irmãos. É muito fácil a gente corrigir um erro do próximo, né, quando a gente está com a trave no olho. Então, o que eu penso? O importante, e acho que o recado principal do texto é a gente ser caridoso. Porque a caridade, ela traz essa observância, né? A caridade, ela traz o necessário para que a gente respeite o nosso irmão, para que a gente não faça pré-julgamento
desnecessário, tá certo? O respeito e o carinho e o amor pelo próximo é muito importante. E hoje, principalmente hoje, né, nos dias atuais, em que a comunicação é tão dinâmica, tão ativa, hoje em dia a gente conversa por meios eletrônicos, por mídias sociais, precisamos tomar cuidado no julgamento das mensagens que às vezes a gente receba, né? A gente tem que ter esse cuidado. É uma questão de respeito, é questão de amor. Eu acho que a caridade é a palavra-chave aqui. Mas, no meu entendimento, depois as minhas amigas talvez vão discordar, mas isso não tira de nós, humanos, o compromisso de corrigir o nosso irmão quando ele está errado. Ou seja, a mensagem é saber orientar, saber corrigir, não fazer pré-julgamento, ser caridoso. Mas não significa isso que não devemos aceitar qualquer situação, qualquer intimação, uma ação que possa prejudicar uma comunidade, um outro irmão. Eu acho que nós temos sim que repreender. Acho que tem que existir. Isso aqui não é uma receita para que não exista repressão. Tem que existir. Nós temos que fazer a correção moral do nosso irmão. Mas para que a gente possa estar preparado para fazer essa correção, nós precisamos tirar a nossa trave. Nós precisamos fazer uma autoanálise, fazer a nossa reforma íntima, para que a gente tenha condições suficientes de poder fazer essa correção. Com cautela, lógico, com educação, sempre com respeito, mas tem que existir essa correção. Perfeito? Então, vou passar para minhas amigas agora. Vamos lá. Bom, nesse texto aqui, o que eu vejo sempre, você falou, né, a correção. Toda vez que a gente vai fazer um julgamento para uma outra pessoa, normalmente a gente deixa que o nosso lado racional prevaleça. E o que eu entendo daqui, o que esse texto nos traz é o seguinte: se a gente fosse colocar aquela atitude, porque quando a pessoa, todo mundo quando age, tem uma atitude, ela nunca está fazendo aquilo puramente racional. Existe o outro lado, que existe o lado emocional envolvido naquilo também. Então eu acho que cabe muito a gente pensar nisso. Se o meu lado emocional for julgar, como é que ele vai julgar? E vai ser completamente diferente do lado quando ele é só racional. Porque toda atitude, quando ela é muito racional, ela é muito reta, né? Ela não tem curvas. E o lado emocional, não. O lado emocional tem muitas curvas, né? Então, quando a gente for, eu acho que é bem isso, né? O orgulho, eu acho que é muito isso, né? Aquele julgamento radical, aquela coisa, ele está errado, ele fez isso, aquilo, porque você está se colocando muito acima, porque é puramente racional. A cabeça está mandando, né? Diferente do coração. Então, eu acho que aqui o que eu viria é isso. Deixa o orgulho de lado, coloca muito mais o sentimento em qualquer atitude, né? Que aí você vai ter um julgamento muito melhor. Você vai ver que muitas vezes a gente faria igual, se a gente for pensar nisso, entendeu? Se a gente estivesse naquela situação com o lado emocional envolvido, faria talvez até igual aquele irmão. Então, quando ele diz aqui, se olhe no espelho, eu acho que é um pouquinho disso, né? Como eu faria? Será que eu faria muito diferente? Ou talvez até pior, né? Se você, dependendo dos seus sentimentos, se eles não fossem um sentimento tão bom, talvez a atitude fosse até pior do que aquele irmão estaria fazendo. Então, eu acho que é bem um contrassenso nisso. Deixe o seu orgulho, a arrogância de lado, pense mais com o seu coração, que aí o julgamento acho que a gente vai conseguir fazer um pouquinho melhor. É o pensar com caridade, né? Pensar com caridade. Olhar com um jeito mais caridoso, sim, né?
Eu acho que a lição, ela é para cada um de nós, a gente olha num pontinho, num aspecto, né? Eu acho que o argueiro e a trave no olho, ele fala basicamente do orgulho e do combate a esse orgulho através da caridade, né? Então, o orgulho que nós temos ao julgar os outros, né? Atitude, seja o que for, Sim. né? Ao olhar uma ação, uma atitude de um irmão, a gente acaba usando a nossa régua, a nossa medida para analisar aquilo, e muitas vezes o nosso julgamento condena a situação, sem ao menos saber o que levou aquele irmão a fazer tal atitude, né, ter tal atitude. Então, se a gente puder ter um olhar mais caridoso nesses momentos, segurar um pouco aquele ímpeto de julgar com orgulho o que o outro está fazendo, segurar um pouquinho essa onda e ter um olhar caridoso sobre o que o irmão está fazendo e sobre os motivos que o levaram a ter semelhante atitude, eu acho que já é um começo. Sim. Já é um começo de melhora, né? Porque a melhora íntima, né, a melhora de cada um de nós, ela não é algo que vai acontecer da noite para o dia, de uma forma rápida. Não, eu decidi que eu vou ser uma melhor pessoa e pum, magicamente eu já estou boa, né? Não é um pouquinho a cada dia. E nessas leituras que a gente faz, esse capítulo muito bem enaltecido pelo William, ele é um capítulo muito importante. É o do bem-aventurados misericordiosos, né? Que vem com o perdão, fala-se do perdão, fala do perdoar os inimigos. Então, a gente tem que ter um olhar caridoso, baixar ali o nosso orgulho, Sim. que muitas vezes é o que nos move em algumas atitudes e julgamentos que fazemos, e ter o olhar caridoso. Colocar mais amor em todas as ações, né? Colocar mais amor, usar às vezes da água da paz, né? Como o Chico sempre disse, né? dizia, né? Põe um gole de água, fica com aquela água na boca uns segundos, quem sabe essa água aí não vai te fazer pensar um pouquinho suavizar, né? Exatamente. Um pouquinho melhor. Acho que esse é legal. Alguns pontos de vista. Né? E se a gente acompanhar a sequência da leitura, logo abaixo, tem Mateus 7, de 1 a 2, que diz: não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Né? Ou seja, a gente precisa saber pontuar. Se a gente for caridoso, normalmente a gente vai receber essa misericórdia, a gente vai receber caridade também, né? A gente vai receber com a mesma frequência. Então, quando a gente está julgando alguém, o nosso irmão, a gente precisa tomar muito cuidado. A gente, no dia a dia, a gente comete muito isso. Todos nós. Com coisas assim, às vezes bobas, não precisa ser nada sério, mas um julgamento simples. Vou dar um exemplo aqui, coisa que está na moda hoje, né? A gente, às vezes, com nossos filhos, com nossos familiares, a gente chega em casa do trabalho e reclama: sai do celular um pouquinho, para de rolar a tela, né? Vamos conversar. E 2 minutos antes eu estava ali, rolando tela. Né? Sim. Então, a trave aparece de uma hora para outra na nossa frente. Né? Então, é sem orgulho. Constante. Né? Então, é um exemplo simples, mas é uma coisa que cabe. Você se acha em posição de corrigir. Exatamente. Mas você mesmo não se corrige. Não, né? exatamente. Acha que tem aquele direito. Né? Mas o William também falou sabiamente que isso não nos exime de realmente corrigir ou repreender o irmão quando o vê cometendo algum erro. Mas é o olhar sobre esse erro que tem que ser suavizado. Principalmente aqueles que estão sob nossa tutela. Principalmente na correção, né? Aqueles sob nossa tutela, assim, filhos,
os menores, enfim, que precisam de orientação. A gente tem o papel, a função importante de fazer essa orientação, mas a gente não é perfeito, nós somos imperfeitos. A gente, às vezes, coloca uma trave mesmo, logo nos dois olhos mesmo, né? Não é? Mas, enfim... O orgulho... Mas aí é lembrar da fala de Cristo no apedrejamento da mulher, né? Quem atire a primeira pedra, quem não pecou. Então, parar um pouquinho, né? Como a gente diz, a mudança é diária, e vamos acertar, e vamos errar, e vamos errar, e vamos tentar acertar mais uma vez, mas é nessas tentativas que a gente pode conseguir melhorar um pouquinho mais, né? Não desistir jamais. E vocês aí de casa? Como é que vocês entenderam o texto? Fizeram aí as suas indagações? É muito importante que vocês conversem com os amigos, familiares, para que o assunto se desenvolva, né? Para que a gente possa fixar isso no nosso dia a dia, né? Você vê que a gente aqui, nós estamos hoje na mesa em 3, você vê, a gente, cada um tem uma maneira de interpretar, mas, na verdade, o núcleo é muito próximo, muito parecido, né? E aí é uma questão da gente fazer a nossa reforma tão importante, nosso crescimento espiritual, para que esses ensinamentos sejam cultivados da melhor maneira dentro da gente, né? Muito bem, agora eu vou pedir então para a Kátia fazer a nossa vibração final. Então, nesse momento, ainda refletindo sobre tudo que foi comentado aqui, sobre essa lição, vamos agradecer aos bons amigos, aos nossos benfeitores, aqueles que nos acompanham nesse momento sempre, né, os benfeitores do Evangelho, agradecer a presença deles e a orientação que eles nos fizeram nos comentários. Vou pedir também licença a todos para fazer a vibração através de uma prece conhecida, mas que traz dentro dela uma profunda vibração, e que essa vibração seja dirigida a todos que estiverem em necessidade, especialmente aqueles que estão com seus nomes aqui no nosso livro, que juntamente com aquele que nos deu o nome, que fará conosco, recebam essa vibração como um linimento, como um bálsamo, como aquilo que o fará se sentir melhor. Então, essa prece é a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. Graças a Deus.
Que maravilhosa oração, né? Uma oração que ela traz luz e paz. E com certeza vocês aí estão recebendo também essa vibração tão linda, essa prece da Kátia. Pessoal, a gente vai finalizando mais um Evangelho, deixando aqui um abraço fraternal a todos vocês que nos acompanham. Fiquem todos na paz de Deus e até a próxima quarta. Tchau. Até. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.